Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do meu canal Prof. Polito. Meu nome é Luiz Felipe Tubagi Polito, eu sou mestre e doutor nas áreas de Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo, com pós-doutorado na área de Psicofísica, e hoje eu vou conversar com você sobre a fisiologia do sistema nervoso. Bom, então como é que funciona, o sistema nervoso? O sistema nervoso, eu costumo dizer que, embora é difícil a gente fazer essa dicotomia entre qual o sistema mais importante para o nosso organismo, mas o sistema nervoso ele pode ser entendido como o sistema de comunicação que a gente tem no organismo, beleza? Sem o sistema nervoso nós não conseguiríamos promover a comunicação entre as mais diversas estruturas que a gente tem no nosso organismo. Beleza, aqui tem uma figura retirada de um livro que eu gosto muito, que é o livro da Mariebe, que ilustra de uma forma mais geral aí o funcionamento do sistema nervoso. Então observa que a gente tem um estímulo, aqui no caso um estímulo visual. Esse estímulo visual ele é levado para ser interpretado lá no sistema nervoso central, e o sistema nervoso central acaba gerando uma resposta. Por exemplo, o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal, beleza? E o sistema nervoso periférico é constituído pelos pares de nervos cranianos e espinais e também pelos gânglios. Beleza? Aqui tem uma imagem que ilustra para vocês as três vesículas encefálicas primárias. Então a gente tem aqui um prosencéfalo, o encéfalo anterior, o encéfalo médio também chamado de mesencéfalo e o encéfalo posterior também chamado de rombencéfalo. Beleza? São essas três vesículas encefálicas primárias que dão origem aí ao que a gente conhece do sistema nervoso, do encéfalo, do sistema nervoso, constituído lá no sistema nervoso central. Beleza? Aqui a gente tem o encéfalo. No encéfalo vocês conseguem observar algumas estruturas. Então, tronco encefálico constituído de mesencéfalo, ponte bulbo, o cerebelo, o epitálamo, o tálamo, o telencéfalo e o diencéfalo. Tá? O telencéfalo junto com o diencéfalo constituem o que a gente chama de cérebro, beleza? Cérebro. Então, olha só, a gente tem aqui o telencéfalo. O telencéfalo, como você pode observar aí, ele é formado pelos dois hemisférios cerebrais e também por uma lâmina terminal que fica situada aí na porção anterior do terceiro ventrículo, tá? A gente tem aqui os lobos, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, o telencéfalo ele acaba constituindo aí cerca de 40% do peso do encéfalo, beleza? Então, essa é a estrutura que a gente tem do telencéfalo. E aí, olha só, vamos observar um pouco como que esse cérebro, ele acaba sendo dividido em diferentes lobos para que a gente consiga aí classificar a função de cada lobo e entender o funcionamento do sistema nervoso central como um todo. Então, olha só, a gente tem aqui um lobo frontal, um lobo parietal, um lobo occipital, um lobo temporal. Também tem um lobo mais profundo aqui que também a gente chama de lobo da ínsula ou lobo insular. Observa que entre cada lobo a gente tem uma fissura, uma pequena fissura, um sulco aqui, Esse sulco aqui que divide o lobo frontal do lobo parietal é chamado de sulco central, beleza? O que divide o lobo parietal do lobo occipital é chamado de parieto occipital, e a gente também tem aqui um sulco ao lado, que acaba fazendo essa divisão entre o temporal e o frontal e o parietal, que a gente vai dar o nome de sulco lateral, beleza? Então, o que são esses sulcos? São essas fissuras, são esses sulcos profundos que a gente consegue observar, que é responsável aí pela separação dos lobos, beleza? No lobo frontal, a gente tem aqui localizado o córtex motor. A gente tem o lobo parietal, tem o lobo occipital, tem o lobo temporal. Observa que cada lobo desse comporta uma região de integração de um determinado estímulo. Olha que interessante. Por exemplo, no lobo frontal eu tenho o córtex motor. Aqui no lobo parietal eu tenho o córtex sensorial. Aqui no lobo occipital eu tenho uma área responsável pela integração das informações visuais.
E aqui no lobo temporal eu tenho uma área responsável pela integração, né, das informações auditivas. O lobo insular, ou lobo da ínsula, ele está coberto aqui pelo lobo temporal, parietal e frontal. Então ele está profundo aqui. Tá? Então a gente também pode dizer que o lobo insular ele é um córtex visceral aí, tanto do paladar como da sensibilidade visceral geral. Quando eu falo víscera, para que você entenda de uma forma prática, eu estou me referindo até mesmo à questão dos órgãos e assim por diante. Então ele é responsável por integrar aí as informações que são advindas dos mais diferentes órgãos que a gente tem no organismo e que são interpretadas lá no sistema nervoso central. Beleza? Muito bem. Continuando aqui, a gente consegue também dizer que tanto o hemisfério cerebral direito como o hemisfério cerebral esquerdo, eles acabam se comunicando por um feixe de fibras que a gente dá o nome de corpo caloso, tá? De corpo caloso. E também eles apresentam um neocórtex cerebral, que é o que a gente chama de cérebro consciente, que é essa porção mais externa do cérebro. Olha só que interessante. O cérebro, que é constituído tanto do telencéfalo quanto do diencéfalo, ele comporta ali, ele tem alguns lobos. O lobo frontal, né, que é responsável pelo intelecto e controle motor geral. Então tudo isso que eu estou falando para você, né, está induzindo algum tipo de informação aí e está sendo processada no seu sistema nervoso central. Quem é responsável por esse processamento da informação é esse lobo que a gente chama de lobo frontal. O lobo parietal ele é responsável por estímulo sensorial geral e pela interpretação desses estímulos sensoriais. Observa que aqui a gente tem o sulco lateral, sulco parieto-occipital e sulco central, sulco parieto-occipital e sulco lateral, tá? O lobo occipital é responsável pelo estímulo visual e pelas suas interpretações, e o lobo temporal é responsável pelos estímulos auditivos e pelas suas interpretações. Beleza? Nem só de telencéfalo é constituído o cérebro é constituído também do diencéfalo. O diencéfalo tem duas estruturas básicas, uma chamada de tálamo e a outra chamada de hipotálamo. O tálamo ele é um centro de redistribuição sensorial e retransmissão, um centro de integração sensorial e de retransmissão para o neocórtex cerebral. O que significa isso? Significa que nesse exato momento você está interpretando diferentes informações que são provenientes, são advindas de diferentes estruturas no seu corpo. Então você está interpretando as informações visuais a partir daquilo que eu falo. Você está interpretando as informações sonoras você está interpretando as informações visuais a partir daquele slide que você vê. As informações sonoras a partir daquilo que eu falo. As informações de temperatura a partir dos termorreceptores que você tem distribuídos no seu corpo. Ou seja, você está interpretando várias informações ao mesmo tempo. Tá? E essas informações que você está interpretando, elas precisam ser direcionadas para a região específica do sistema nervoso central para que elas possam ser interpretadas da melhor forma possível. Então, as informações visuais, a partir daquilo que você está enxergando nos slides aqui para o lobo occipital, aquilo que você me ouve no lobo temporal, aquilo que tem de informação nova que você precisa entender e até mesmo fixar de forma mais profunda no lobo frontal e assim por diante. Quem faz essa retransmissão, essa redistribuição do sinal para as partes competentes do sistema nervoso central é essa estrutura que a gente chama de tálamo. Tá? Por outro lado, o hipotálamo, que é bem menor, ele é considerado uma glândula chamada de glândula mestra que a gente tem no organismo. O hipotálamo ele é responsável, inclusive, por controlar uma outra glândula que chama hipófise ou adenohipófise, e a partir do controle de várias outras glândulas, o hipotálamo ele vai ser responsável pela manutenção da homeostasia. O que é homeostasia? Homeostasia é o que a gente chama de controle interno e dinâmico do organismo. Professor, como assim controle interno e dinâmico? As pessoas, né, de uma maneira geral, nós, seres vivos, a gente apresenta um metabolismo muito dinâmico. A todo momento a gente está ingerindo alguma coisa, bebendo alguma coisa, tem mudança de temperatura, tem agentes invasores, tem uma série de variáveis, beleza?
E como a gente tem vários, né, como a gente tem aí várias alterações que ocorrem continuamente, a gente precisa manter o equilíbrio frente a essas alterações. Por isso que é importante, né, que a gente tenha aí condições metabólicas suficientes para manter esse equilíbrio. Então, a homeostasia nada mais é do que o controle interno e dinâmico que eu tenho do organismo, e o hipotálamo é um grande contribuinte para que a gente possa manter a homeostasia a partir do controle pressórico ou da pressão arterial, do controle da frequência cardíaca, do controle da temperatura corporal, do controle do equilíbrio hídrico e do ciclo de sono e vigília, por exemplo. Beleza? Então, enquanto o tálamo faz essa redistribuição, essa retransmissão para o neocórtex, para a interpretação das informações sensoriais, o hipotálamo faz a manutenção da homeostasia. Beleza, agora olha só que interessante, está escrito aqui, ó, que o tálamo ele é responsável pela integração sensorial e retransmissão para o neocórtex, exceto do olfato. E aí eu vou me permitir pegar aqui essa imagem Silverton, e olha só que interessante, aqui a gente consegue observar um córtex olfatório. E o que acontece? Sempre que você sente um determinado odor, esse odor que você capta pelos receptores que você tem lá no seu nariz, ele é dirigido para o bulbo olfatório pelo primeiro nervo craniano. E do bulbo olfatório ele vai para o córtex olfatório lá no cérebro. Ou seja, você tem uma aferência direta ao cérebro das informações que você capta a partir do cheiro. Talvez por isso até que os anatomistas e fisiologistas acabam aí dizendo que os odores, né, eles são tão intimamente vinculados à memória e às emoções, porque ele tem uma interpretação muito mais direta, muito mais rápida, ou seja, ele não precisa passar por esse centro de integração e de retransmissão para o neocórtex que você tem localizado aqui, que quem exerce a função é uma estrutura constituinte do diencéfalo, que é o tálamo, beleza? Então, o cérebro ele é constituído tanto do telencéfalo como do diencéfalo, e o diencéfalo é constituído do tálamo e do hipotálamo. Beleza? Então aqui a gente tem... Vamos estudar mais algumas estruturas aqui do sistema nervoso. Então a gente tem aqui, ó, uma aderência intertalâmica que é responsável pela união do tálamo direito e do tálamo esquerdo. A gente tem o hipotálamo aqui, que é essa parte inferior do diencéfalo, que exerce um centro de controle dos órgãos, das vísceras e manutenção da homeostase. Um quiasma óptico, onde você tem uma ponte de cruzamento aí dos nervos ópticos. Essa glândula pineal, que está nessa parte mais dorsal do diencéfalo, corresponde a um pequeno botãozinho sem par responsável pela secreção de melatonina. O fórnice, bem interessante a estrutura, né, a organização e a função do fórnice, que é essa estrutura que você está observando aqui. O fórnice ele é responsável por interligar o sistema límbico, certo, com os sinais olfatórios, ou seja, sabe quando você sente um cheiro interessante, aquele cheiro te traz emoções positivas ou até mesmo emoções negativas? Quem tem uma participação imprescindível nessas integrações e nessas informações é essa pequena estrutura chamada de fórnice. Beleza? Muito bom. E aí, além do cérebro, que é constituído aí do telencéfalo e também do diencéfalo, a gente tem o cerebelo. O cerebelo ele funciona, essa parte que você está vendo aqui, mais inferior, e ele funciona como principal centro, não só de controle, mas como de comparação, avaliação e integração para ajuste postural, locomoção, manutenção do equilíbrio, percepção de velocidade de movimento corporal e outras funções de movimento de natureza reflexa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o cerebelo que está localizado aqui, ele recebe sinais que são provenientes do comando central localizado lá no córtex e sinais que são provenientes dos receptores sensoriais. Então imagina que você está almejando aí, que você pretende executar um determinado movimento, beleza? Então quando você executa o movimento, você tem o sistema nervoso central, seu córtex motor, induzindo informações lá para o cerebelo, que são informações
da execução do movimento propriamente dito, e quando você executa o movimento, você tem um feedback do seu organismo em relação à execução daquele movimento. O cerebelo ele consegue integrar tanto as informações que são provenientes do córtex motor, como também dos receptores sensoriais. E aí ele vai fazendo esse ajuste que a gente chama de ajuste mais fino do movimento, ou seja, um ajuste mais sensível do movimento. Então ele recebe informações do cérebro a respeito dos movimentos que estão sendo planejados, ele compara o movimento planejado com o movimento que foi realizado, e aí a partir dessa comparação ele faz os ajustes finos para tentar resolver aí quaisquer diferenças que tenham entre os movimentos planejados e aqueles que foram efetivamente executados. Acho que nessa imagem aqui você consegue entender bem aquilo que eu estou querendo dizer. Então olha só, no sistema nervoso central, né, o córtex motor fornece informação para a execução do movimento, o movimento é executado e gera informação para o cerebelo também. E aí você tem lá no cerebelo a resposta da seguinte pergunta: qual a diferença entre o que era para ser executado, o que foi executado e o que eu, cerebelo, tenho que fazer para ajustar o movimento, para tornar o movimento executado o mais próximo possível do movimento planejado. Beleza? E a gente tem mais uma estrutura localizada lá no sistema nervoso central, que é o que a gente chama de tronco encefálico. O tronco encefálico, ele compreende cerca de 25% da massa encefálica total e é constituído dessas três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo, cada uma delas com 2,5 cm, né, de medida aí aproximadamente. O tronco encefálico ele acaba agindo como uma via de passagem para os tratos fibrosos que você tem, que migram lá do cérebro, né, que vão lá do cerebelo, até a medula espinal. Ou seja, você tem, deixa eu retornar aqui, você tem tratos fibrosos que vão lá do cerebelo até a medula espinal e perpassam aí, passam por meio desse tronco encefálico, beleza? Então o tronco encefálico ele vai agir aí como uma via de comunicação que você tem entre essa parte mais superior do sistema nervoso central e a parte mais inferior do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal, beleza? O tronco encefálico ele participa aí ativamente da inervação tanto da face como da cabeça, uma vez que 10 dos 12 pares de nervos cranianos partem do tronco encefálico. Beleza? Produz componentes rigidamente programados e automáticos necessários que são para a sobrevivência, ou seja, ele é responsável, né, por manter também a nossa homeostasia, né, a partir, por exemplo, do centro de controle cardiorrespiratório e de outros centros de controle autônomos que são localizados nele, e também é responsável pela integração tanto de reflexos auditivos como reflexos visuais. Beleza, e aí que olha só, aqui tem um slide que eu gosto muito que mostra para você qual que é, né, quais são, na verdade, os 12 pares de nervos cranianos. Então a gente tem lá o primeiro par, o nervo olfatório, depois o nervo óptico. Esses dois aqui não migram do tronco cerebral, tá? Depois o oculomotor e o troclear, eles se encontram no mesencéfalo, o trigêmeo abducente na ponte, o facial, vestíbulo coclear e o glossofaríngeo na junção da ponte com o bulbo, e depois a gente tem aqui o vago acessório hipoglosso também partindo aí, e o glossofaríngeo partindo do bulbo, beleza? Então, oculomotor e troclear no mesencéfalo, trigêmeo abducente na ponte, facial e vestíbulo coclear na junção da ponte com o bulbo, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso partindo do bulbo, beleza? Então são aí 10 dos 12 pares de nervos cranianos partem do tronco encefálico, beleza? E esses dois, o olfatório e o óptico, não migram do tronco encefálico, que é o nervo 1 e o nervo 2. Olha só, o nervo oculomotor é responsável pela inervação de alguns músculos extrínsecos do olho, que direcionam aí
o bulbo do olho na órbita, tá? Também é responsável pela inervação do músculo levantador da pálpebra. O nervo toclear inerva aí o músculo oblíquo superior. A gente tem o nervo do trigêmeo, que é um nervo misto. Então você tem lá o nervo sensitivo somático geral da face, então para tato, temperatura e dor. E você também tem aí ele inervando os músculos da mastigação, por exemplo, temporal, masseter, pterigóideos, ventre anterior de gástrico e assim por diante. Temos aí o abducente, inerva o músculo reto lateral, que é o nervo que faz a abdução do olho. O facial, a gente tem 5 ramos, tá? Então você tem o temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical, para inervar os músculos faciais. Se você colocar a sua palma da mão aqui com os dedos abertos, você consegue ver cada ramo, cada dedo seu acaba ocupando aí um ramo na face, né, desse nervo facial. Então tanto o temporal, zigomático, o bucal, o marginal da mandíbula e também o cervical. O vestíbulo coclear, né, responsável aí, tem tanto o ramo vestibular, né, sensitivo somático especial para o equilíbrio, por exemplo, como também o coclear, né, que é sensitivo especial somático para a audição. Então aqui também a gente tem a integração tanto de informações relacionadas ao equilíbrio quanto à audição. Por isso que a gente tem uma íntima relação, por exemplo, né, do sistema vestibular com a manutenção do equilíbrio. Nosso equilíbrio ele acaba dependendo de três sistemas básicos: o sistema proprioceptivo, o sistema vestibular e o sistema visual. E aí, nesse sentido, eu posso dizer para você que o nervo vestibulo-coclear ele apresenta uma importância fundamental também para que a gente possa manter o equilíbrio, beleza? O glossofaríngeo, então inerva o músculo faríngeo, estilofaríngeo, que eleva a faringe durante o processo de deglutição. O nervo vago, que inerva o coração, os pulmões e as vísceras abdominais até o colo transverso. Esse nervo vago ele é responsável, por exemplo, por induzir bradicardia. Então ele estimula o sistema nervoso parasimpático, ou seja, quanto maior a atividade vagal que eu tenho, menor é a atividade cardíaca, tá? Menor seria, por exemplo, a frequência cardíaca. Tem o nervo acessório, que inerva alguns músculos, como por exemplo o trapézio esternocleidomastoide, que move tanto a cabeça como o pescoço, e também recebe informações proprioceptivas a partir desse músculo. O nervo hipoglosso, que inerva aí músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, por exemplo. Beleza? E aí, nós temos aqui a parte mais específica do sistema nervoso periférico. A gente viu alguns nervos, né, que são aí constituintes do sistema nervoso periférico, e também a gente tem os gânglios. Então, os gânglios eles são considerados aí o conjunto de corpos celulares neuronais que são localizados fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é encéfalo e medula, então tudo aquilo que está fora, e quando eu tenho conjunto de corpos celulares neuronais, eu tenho os gânglios. Então aqui eu tenho 12 pares de nervos cranianos, constituindo o sistema nervoso periférico, e 31 pares de nervos espinais. Esses pares de nervos espinais eles podem ser separados, classificados de acordo com alguns plexos, que são essas redes de nervos. Então, plexo braquial, plexo lombar, plexo sacral, por exemplo. São ao todo 31 pares espinais, 8 sendo cervicais, 12 sendo torácicos, 5 sendo lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Beleza? Quando eu junto aqui os lombares, eu tenho plexo lombar. Quando eu junto os sacrais, eu tenho plexo sacral e assim sucessivamente. Beleza? Aqui a gente tem então a divisão de uma forma geral mais do sistema nervoso. Então a gente tem o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal, e a partir do sistema nervoso, partindo do sistema nervoso central, a gente tem os pares de nervos e também temos os gânglios que compreendem aí a parte do sistema nervoso periférico. Beleza? O sistema nervoso periférico, por sua vez, ele tem tanto uma divisão aferente ou sensitiva como uma divisão motora.
Ou seja, o sistema nervoso periférico ele tem os neurônios e os que são responsáveis por levar as informações até o sistema nervoso central, os nervos que vão levar as informações até o sistema nervoso central, essas fibras nervosas que levam informações até o sistema nervoso central, e também tem as fibras nervosas motoras que trazem as informações lá do sistema nervoso central. A divisão motor ou a divisão eferente do sistema nervoso, ela por sua vez pode ser dividida em mais outras duas divisões, né? No sistema nervoso somático, ou seja, o sistema nervoso que a gente chama de voluntário, e a divisão autônoma do sistema nervoso. A divisão autônoma do sistema nervoso, por sua vez, tem mais duas divisões, uma porção simpática e uma porção parasimpática. Então, simpática é aquela que mobiliza os sistemas corporais durante alguma atividade, por exemplo, de luta ou fuga. E parasimpática é aquela responsável tanto pela promoção das funções de manutenção durante o repouso, como também da conservação de energia.